Fala turma, bom, seja bem-vindo aí à nossa aula prática de Sony Vegas, né? Nossa primeira aula prática de edição de vídeo. Na verdade, essas aulas que eu vou fazer aqui de edição de vídeo, eu sempre vou tentar trazer algo novo aqui para vocês, mas é mais para te dar uma visão inicial do que realmente é importante na edição. Até porque deixar muito claro aqui que eu não sou um profissional de edição de vídeo, apesar de eu ter uma certa experiência com edição, existem diversos outros criadores de conteúdo e profissionais muito mais capacitados do que eu para falar sobre esse tema. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é realmente alguns insights, algumas ideias aqui para facilitar o processo de vocês e para, de certa forma, para quebrar essa barreira que às vezes a gente tem, né, de falar, não, edição de vídeo é uma coisa muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer. Então eu quero tentar simplificar isso para vocês ao máximo possível. E basicamente eu vou dividir todas essas aulas de edição em 7 pontos que eu acho importantes, tá bom? Então quais vão ser esses pontos? Primeiro ponto, a gente tem que aprender a configurar projetos, né? Como que vai ser a configuração, quais vão ser as configurações do nosso projeto ali, do nosso vídeo que a gente vai editar. Segundo ponto, inserir mídias. Então como que a gente vai fazer para inserir arquivos de imagem, de vídeo, de áudio dentro do nosso projeto. Terceiro ponto, ajustar a imagem. Então fazer algum ajuste de cor, colocar algum efeito, isso aí também é interessante. O quarto ponto, ajustar o áudio, ou seja, também fazer algum tipo de equalização, de efeito para melhorar o nosso áudio, que apesar desses programas serem específicos para vídeo, eles também têm recursos para melhoria do áudio, tá bom? O quinto ponto, fazer cortes. Isso aqui acredito que seja o ponto mais importante da edição básica de vídeo. É você entender como que funciona e qual que é a melhor forma de se fazer cortes no nosso vídeo. E o sexto ponto, inserir textos. Isso aqui também é muito importante, muita gente tem dúvida. Como que eu vou inserir um título? Como que eu vou inserir uma legenda, o meu nome? Então vamos falar sobre isso também. E por fim, renderização, como que a gente faz para exportar o nosso vídeo, quais são os melhores formatos, qual que é a melhor configuração, beleza? Então são esses 7 pontos de uma forma básica. Se você tiver dúvidas, se eu não responder algo aqui ao longo desse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar, te responder, mas também te sugiro você analisar essas opções de software, não só as que eu te passar, mas enfim, que você tiver alguma indicação, que você já tiver ouvido falar, faça o teste e veja qual software você se identifica mais, não só pela facilidade, mas por aquilo que você acha que vai atender os seus objetivos de edição de vídeo. E aí tenta se aprofundar nesse software. Hoje em dia, se você pesquisar tutoriais, por exemplo, no YouTube, tem canais específicos que falam só de determinado software. Então, se você também tiver essa curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu posso dar indicações também de quem que você pode seguir aí para ter mais conteúdo específico e mais técnico, tá bom? Mas eu espero de fato que essas aulas aqui também sejam muito úteis para você. E sem mais delongas, vamos lá. Olha só, como você pode ver aqui na tela, né? Eu vou mostrar para vocês de forma bem prática como que eu edito os meus próprios vídeos, tá? Eu não vou editar um vídeo inteiro, porque senão a gente levaria muito tempo aqui, mas eu vou começar a edição de um vídeo meu, beleza? Esse aqui é o Sony Vegas, então, a versão 16, Sony Vegas Pro, versão 16. Entre uma versão e outra, se você tiver uma versão superior ou inferior, não vai dar tanta diferença assim, beleza? Inclusive, entre um software e outro também, se você assistir essa aula de Vegas e for editar em algum outro software que eu não vou falar aqui, você também vai conseguir identificar várias semelhanças entre eles, beleza? E olha só, quando eu clico aqui, então, em arquivo novo, ele vai abrir essa janela, certo? E aí nessa janela, que às vezes você pode assustar, né? Nossa, mas que tanto de número, tanto de coisa, mas não se preocupe tanto, porque aqui ele tem alguns modelos. Então eu venho aqui nesse modelo e basicamente a configuração que eu vou te sugerir que você se preocupe é com relação à resolução do seu documento, do seu projeto. Se ele vai ser HD, ou seja, se ele vai ter a resolução de 1280 por 720, se ele vai ser Full HD, ou seja, ele vai ter resolução de 1920 por 1080, ou se ele vai ser, por exemplo, 4K, né, que aí já tem a resolução de 4096 por 2304. E como que eu vou escolher isso aqui? Aí, além da resolução, né, do formato do vídeo, tem o FPS também, que são os frames por segundo, tá bom? Geralmente o FPS normal, e como que você escolhe isso? De acordo com as configurações da sua câmera,
ou do seu celular, ou seja, do dispositivo que você vai usar para filmar. Se, por exemplo, você vai filmar com o seu celular e ele filma em Full HD e com um FPS de 29,970, por exemplo, isso você descobre nas configurações do seu celular. Então eu venho aqui e seleciono aqui, ó, por exemplo, essa opção, HD 1080, 1920 por 1080, 29 FPS, beleza? Mas aí eu vou te dar uma dica que vale ouro. Se por acaso você não conseguir descobrir qual que é essa resolução do seu celular ou da sua câmera, não tem problema. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar, eu sei que o arquivo de vídeo que eu filmei, que eu vou editar, ele está em Full HD, com 29 FPS. Mas eu vou abrir aqui um documento em HD. Ó, vou abrir o documento errado aqui, com FPS errado e com a proporção, com a resolução do vídeo errada, beleza? Vou dar um OK. E aí agora a gente já parte para a segunda parte do vídeo aí, que é como eu vou inserir a imagem aqui dentro. Então eu posso inserir aqui, ó, você está vendo aqui que eu tenho algumas abas aqui, ó, mídia do projeto, Explorer, transições e tal. Eu posso inserir por essa aba Explorer, então eu posso buscar o meu arquivo de vídeo aqui dentro do meu computador, ou então eu posso vir aqui na aba mídia do projeto e arrastar o meu arquivo de vídeo aqui para dentro. Ó, beleza? Arrastei ele aqui, e aí agora é só eu arrastar ele para cá. Arrasto ele aqui para baixo. Assim que eu arrasto, ele vai abrir essa janelinha aqui. E isso aqui é que é o pulo do gato. Ó. Deseja definir as definições de vídeo do projeto para corresponder a essa mídia? Ou seja, ele está me perguntando aqui se eu quero alterar as configurações que eu configurei lá atrás do meu projeto para ficar correspondente à mídia que eu filmei. E aí se eu colocar sim, observa isso aqui, ó. Projeto 1280 por 720. Com 59 de FPS, certo? E agora eu coloquei sim, ele alterou, ó, 1920 por 1080 com 29 de FPS, beleza? Então, eu não preciso me preocupar tanto assim com a configuração inicial, porque o Vegas ele tem essa opção aí de reconfigurar o meu projeto automaticamente, tá? E agora, da mesma forma que eu inseri esse arquivo de vídeo, eu poderia inserir fotos, eu poderia inserir algum template de abertura, ou poderia inserir também um arquivo de áudio separado para o meu áudio ficar melhor. Vamos supor que eu gravei com uma câmera e captei o áudio com um microfone separado, e eu posso inserir isso da mesma forma. E à medida que eu arrasto os arquivos que estão aqui na minha mídia do projeto aqui para baixo, ele vai criando essas tracks, ou seja, são faixas. Essa de cima aqui é uma faixa de vídeo, ó, tem aqui um íconezinho de vídeo, e essa de baixo aqui é uma faixa de áudio, tem um íconezinho de áudio aqui embaixo, beleza? E olha, é interessante entender também o seguinte, da mesma forma que a gente inseriu esse arquivo aqui de vídeo, a gente poderia inserir outros tipos de arquivo, uma imagem, uma foto, um arquivo de áudio. Vamos supor que você gravou o seu áudio separado do seu vídeo, então você pode inserir eles da mesma forma, só arrastando eles aqui para dentro. Você nem precisa arrastar ele aqui para dentro da mídia do projeto, você pode arrastar ele direto. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro. Mas também é importante, eu quero que vocês entendam outra coisa também. O Vegas ele trabalha com faixas. Então aqui a gente tem inicialmente uma faixa de vídeo, que é essa aqui, ó, tem até um íconezinho de vídeo aqui, e uma faixa de áudio, que é essa aqui, que ele criou essas duas faixas automaticamente quando eu arrastei esse arquivo que tinha um vídeo com áudio, certo? Eu posso aqui com o botão direito clicar aqui e inserir outras faixas de vídeo ou de áudio também. Posso inserir quantas faixas eu quiser. E aqui é importante a gente entender que tem uma hierarquia, que essas faixas, essas tracks têm uma hierarquia, ou seja, as que estão em cima, elas aparecem sobrepostas às de baixo. Então aqui eu vou dar um exemplo, inserindo aqui, eu vou inserir uma foto minha. Vou inserir essa minha foto aqui, certo? Vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse, arrastando a bolinha do mouse, vou ampliar. E olha, observe que essa minha foto, então, ficou em cima da minha track, porque ela está na track de cima, certo? Se eu segurar aqui e arrastar para baixo, a minha foto some, certo? Porque ela está embaixo do meu vídeo. Se eu voltar para cá, a minha foto aparece de novo. E agora, entendido isso, a gente vai agora para a terceira parte do vídeo, que é a questão dos ajustes da imagem, certo?
E aí a gente tem algumas formas diferentes de fazer isso. Eu vou te ensinar uma forma que para mim é a mais prática, que a gente vai aplicar filtros dentro da nossa faixa, ou seja, todos os vídeos que tiverem dentro dessa mesma faixa aqui receberão esse filtro. Eu vou vir aqui nesse menu Extra, vou clicar aqui em FX de faixa, ou seja, efeitos de faixa, e aqui ele vai abrir essa janela aqui com vários tipos de efeito, várias opções de efeito. Existem alguns, eu não vou mostrar todos aqui para a gente não se prolongar, mas tem alguns aqui que é muito importante que você conheça. O primeiro deles é esse curvas de cor. Eu vou clicar 2 vezes em cima dele, você pode observar que ele veio aqui para cima, e vou dar um OK. E ele vai abrir essa janela aqui, certo? Essa janela, ó, vamos observar aqui embaixo, essa parte superior dessa linha simboliza as cores claras. Essa parte inferior simboliza as cores escuras. A gente pode ver por isso aqui, ó, vem do preto para o branco, certo? Se eu subir aqui essa parte superior, eu estou clareando as cores claras. Se eu descer, eu estou escurecendo as cores claras. Olha a diferença lá atrás, na pré-visualização, certo? Então, por exemplo, se eu quiser que o meu vídeo tenha um pouquinho mais de contraste, ou seja, que o preto seja mais preto e o branco seja mais branco, eu vou fazer o seguinte com essa curva. Eu vou subir um pouquinho essa parte de cima e aqui eu vou descer um pouquinho essa parte de baixo. Ou seja, eu estou escurecendo as partes escuras e clareando as partes claras. Olha só, ó, as partes escuras aqui, tá vendo lá embaixo? Então, se eu fizer isso aqui, claro que sem exagero, né? Eu já vou ter dado um contraste aí para o meu vídeo. E olha só, se eu desmarcar aqui essa opção, eu posso ver meio que um antes e depois. Tá vendo que ele ficou com mais contraste? Legal, né? Eu posso vir aqui, ó, em cadeia de plugin para adicionar novos filtros, novos plugins. Ao invés de eu ter que ir lá embaixo de novo, eu posso já vir direto aqui. E aqui existem vários outros que você pode utilizar. Por exemplo, tem esse Lab, que é também interessante, vou dar 2 cliques, OK. E ele tem aqui uma luminosidade e a saturação. Então, se eu quiser deixar o meu vídeo mais desaturado, ou seja, com as cores mais enfraquecidas, vamos falar assim, olha só, ou mesmo deixar em preto e branco, esse Lab ele pode ser interessante. Ó, tá vendo? E aqui luminosidade, mesma coisa, é parecido lá com o efeito inicial que a gente colocou, mas então como aqui nesse caso a gente não precisa dele, eu vou excluir esse efeito clicando aqui nele e clicando aqui no Remove Plugin. Então removi ele, vou clicar aqui em cadeia de plugin novamente e vou mostrar mais um aqui para vocês. Nós temos aqui também essa máscara de nitidez. Ela pode ser interessante também para a gente tornar o nosso vídeo mais nítido, tá? Então eu posso também, nesse caso aqui a gente não precisa, né? Porque esse vídeo já está bem nítido, mas vamos supor que a sua câmera não seja tão boa, né? Ou então que tem algum elemento mais desfocado ali no seu vídeo que você queria que tivesse um pouco mais nítido, você pode aplicar essa máscara, tá? Não vou aplicar ela aqui também. E por último, agora sim, eu vou te mostrar aqui esse Vinheta Vegas, também que eu acho que ele dá um efeito interessante, tá vendo? Olha, ele já deu uma diferença aqui. Essa vinheta, ele vai escurecer as bordas do vídeo. Isso aqui pode ser também interessante, pode dar um acabamento legal para o seu vídeo, tá? Não vou aplicar esse aqui também. Existem vários outros tipos de ajuste de imagem, mas para a gente não se prolongar muito, eu vou parar nessas aqui, tá bom? Mas isso você pode explorar lá de acordo com a sua necessidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ajustes de áudio. Tá? Da mesma forma que eu inseri filtros, né, os plugins no meu vídeo, na minha track de vídeo, eu posso inserir do mesmo jeito na minha track de áudio. Então eu venho aqui no cantinho, no Extra, FX de faixa, né, efeitos de faixa, e aqui a gente já tem alguns efeitos pré-definidos aqui que o Vegas já deixou aqui pra gente, ó, Noise Gate de faixas, então é uma redução de ruídos que ele deixou aqui, só que está zerado. Tem também esse aqui que eu acho muito legal, que eu sempre aplico ele, o Faixa EQ, e tem o compressor de faixa. Eu vou desativar esse compressor e esse Noise Gate, que eles na verdade já estão desativados, apesar deles estarem incluídos já aqui dentro, eles estão todos zerados.
certo? E aí aqui essa equalização aqui eu acho ela interessante, né? Então principalmente para quem já entende um pouquinho de equalização de áudio, aqui acredito que esse plugin aqui pode te ajudar bastante, tá bom? Então, só de uma pincelada bem básica, aqui do lado direito são os agudos, então se eu aumentar esse número 4, por exemplo, eu vou estar aumentando os agudos do meu áudio, e aqui do lado esquerdo são os graves, se eu aumentar aqui, eu vou estar aumentando graves. Esse 2 e 3 são os médios, são as frequências médias, tá bom? Que eu posso vir aqui e ir cortando frequências específicas ou aumentando frequências específicas. É lógico que eu posso arrastar esse 3 aqui, por exemplo, aqui para frente e aí ele vai deixar de ser médio e vai passar a equalizar o agudo, tá bom? É o local que está aqui dentro dessa linha que conta se eu estou tratando de agudo, de médio ou de grave, de frequências graves. Beleza? Mas isso aqui, o que eu sugiro? Se você não entende tanto de equalização, eu particularmente não entendo muito, o que eu vou fazendo? Vou fazendo testes, vou escutando, coloco um bom fone de ouvido, vou escutando o meu áudio detalhadamente e vendo o que fica melhor e o que não fica, porque isso aqui não existe uma fórmula, e tem que deixar o grave mais alto, o agudo mais baixo, não existe. Cada áudio é um caso específico a ser estudado, beleza? E a gente tem alguns outros aqui também. Vamos ver aqui em cadeia de plugin. Então a gente tem plugin, por exemplo, de volume, se o seu áudio estiver baixo. A gente tem o plugin também redutor de ruído, que pode ser muito interessante. Temos outros tipos de plugin para efeitos de áudio, né, igual delay, distorção, enfim, isso aqui, reverb, phaser, gate, enfim, quem entende mais de áudio pode explorar à vontade aqui. Os que eu sugiro realmente que você faça é observar a questão do volume e a equalização do seu áudio, que já vai dar com certeza uma boa diferença. Com relação a volume, é muito interessante a gente destacar o seguinte: se eu soltar aqui o meu áudio, observe sempre essa medição de saída, tá bom? Se tiver muito alto, vou aumentar aqui para você ver, ó, começou a bater no vermelho aqui. Ou seja, sempre evite dessa sua medição aqui sair do verde, do amarelo ali. O vermelho significa que o seu áudio já está estourando, né? Então, cuidado com os plugins que você vai utilizar, com a equalização que você vai fazer, para o seu áudio não ficar estourado no resultado final do seu vídeo, beleza? Aqui eu vou deletar essa foto com o botão Delete, eu vou selecionar ela aqui, Delete. Aqui eu posso fazer a mesma coisa aqui dentro da minha mídia do projeto também, Delete, para tirar ela daqui, beleza? E posso, inclusive, excluir também essa track aqui, já que eu não estou utilizando. Vem com o botão direito, eliminar faixa, para a gente ficar só com as duas que eu estou utilizando. Bom, e agora que a gente já viu 4 partes aí, a gente aprendeu a configurar o projeto, a gente aprendeu a inserir mídia, a gente aprendeu a ajustar as imagens e aprendemos também a ajustar o áudio, agora a gente vai partir para a quinta parte, que são os cortes, fazer cortes no nosso vídeo. Então aqui é muito interessante, olha só, eu vou ampliar, aqui eu posso ampliar as minhas tracks para eu visualizar melhor, tá bom? Todos esses recursos aqui do Vegas, você pode fazer dessa forma também. Então, se você quiser ver essa pré-visualização maior, você pode puxar ela aqui para baixo, ou então, se você quiser ver as suas tracks maiores, você pode puxar essa barrinha aqui um pouquinho para cima também. Eu vou aumentar aqui essa minha track de áudio, porque é ela que é importante para a gente fazer os cortes. E agora eu vou aproximar, dar um zoom aqui com o scroll do mouse, rolando a minha bolotinha aqui do mouse, certo? Ó, se eu rolar ela para trás, ela vai dar -1. Se eu rolar ela aqui para frente, ela vai dar +1 nas minhas tracks. E aqui, essas duas tracks aqui, tanto a de vídeo e a de áudio, elas estão linkadas uma com a outra. Ó. Quando eu seleciono uma, tá vendo que a outra fica azulzinha? Se eu quiser deslinkar elas, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em agrupar e remover de. Só que é muito cuidado com isso, porque se eu fizer isso, olha só, tá vendo que ficou vermelho? Significa que o meu áudio está desincronizado, tá bom? Então, muito cuidado com esse recurso. Vou apertar um Ctrl Z aqui para voltar. E aqui, olha só, quando a gente aproxima o mouse da extremidade aqui de uma track, de uma faixa, né, de um arquivo de vídeo ou de áudio, tá vendo que a setinha mudou, né? Eu posso vir aqui e aumentar
ou diminuir isso aqui. Isso aqui já é um recurso, de certa forma, de corte, né, de edição. Vamos supor que eu estou vendo aqui que nessa parte aqui eu errei, ou então eu fiz um respiro muito longo, né? Tá vendo que tem um silêncio aqui? Eu quero tirar essas partes de respiro para o meu vídeo ficar mais dinâmico. Então eu vou vir com o atalho, selecionei aqui os meus dois arquivos que eles estão linkados um com o outro, posso selecionar só um deles e apertei a tecla S. Assim que eu aperto a tecla S, eu separei, olha só que legal. E aí quando eu separo, eu posso vir aqui, reduzir isso aqui e juntar os dois, beleza? E aí da mesma forma, olha só, tá vendo que tem uma parte aqui que tem ó, um erro aqui, ó, que tem uma parte em branco ali, que eu fiquei em silêncio durante muito tempo. É lógico que eu precisaria escutar aqui, né? Não vou fazer isso agora, mas eu precisaria escutar para ver direitinho o que eu vou cortar. Aqui eu só vou demonstrar para vocês, vou apertar o S, vou diminuir aqui e aproximar. Eu poderia também, olha só, outra forma. Estou apertando Ctrl Z para voltar, poderia apertar o S aqui, por exemplo, onde eu quero iniciar meu corte, apertar o S aqui, onde eu quero finalizar o meu corte, e apertar o Delete para deletar, tá bom? Dá na mesma. Aqui eu vou juntar. E aí, uma outra dica aqui quando você for juntar os seus arquivos cortados, para eles não ficarem cortes tão secos, você pode sobrepor eles dessa forma. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó. Quando eu faço essa sobreposição, isso aqui vai dar uma transição. Ó. Observe aqui no meu rosto. E aí não fica aquele corte tão seco. Ó, se eu fizer dessa forma aqui, observe de novo. Ó, corte seco, tá vendo? Agora se eu fizer dessa forma aqui, tá vendo? Não fica um corte tão seco, tão brusco, certo? Isso aqui também é muito importante vocês entenderem aqui que eu estou com essa ferramenta que se chama ferramenta de edição normal, que ela me dá essas opções, né, de seleção dessa forma, mas eu posso mudar aqui para outros tipos de ferramenta também, ferramenta de seleção, para eu poder selecionar os arquivos que eu quero aqui dentro, enfim, ferramenta de zoom também, mas geralmente eu fico mais com essa ferramenta de edição normal aqui, ela que me dá mais possibilidades, beleza? E agora vamos para a sexta parte do vídeo, penúltima parte, que eu vou te ensinar aí como você pode inserir textos. Vou clicar com o botão direito aqui e vou inserir uma faixa de vídeo. Aqui eu posso vir de duas formas, ou posso vir aqui em geradores de mídia, que é essa aba aqui, e aí aqui eu tenho, por exemplo, cor sólida, se eu quiser inserir um fundo colorido, por exemplo, tem algumas opções de título aqui já pré-definidas, lista de créditos, então eu já tenho algumas opções de texto pré-definidos, títulos e texto, então eu já tenho aqui alguns tipos de texto com animações pré-definidas também, tá? E tenho um texto antigo aqui, certo? Então eu poderia simplesmente arrastar algum desses elementos aqui para cá, ó. Arrastei aqui, e aí ele vai abrir essa janela de texto, vou escrever aqui, teste de texto, certo? Posso alterar o tamanho da fonte aqui, diminuir, aumentar, tudo mais. E aqui também eu já posso mexer na localização desse texto. Mas antes disso, vou fechar essa janela, vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse, e aqui a gente já vê o nosso teste. Eu vou chegar ele para cá, deixar ele no fundo claro, ó, tá aqui o nosso texto, certo? Quando eu aproximar dele, vão aparecer essas três janelinhas aqui, ó. Janela de mídia gerada, a janela de panorâmica e corte e a janela de efeitos. Se eu clicar aqui em mídia gerada, aqui eu consigo redefinir o meu texto. Então, alterar a cor do meu texto, alterar inclusive a localização aqui do meu texto, certo? O que eu posso fazer aqui também pela pré-visualização, com esse tipo de texto aqui, viu? Colocar contorno, colocar sombra, enfim, posso alterar aqui as configurações do meu texto. Uma outra coisa que não estava previsto aqui nos nossos tópicos, mas eu acho legal de mostrar, é essa questão aqui da panorâmica e corte. Ó, vou clicar aqui, e aqui ele vai abrir uma linha do tempo, que
condiz com o início e com o fim da minha mídia de texto, certo? Então, essa bolinha aqui condiz com o início da minha mídia de texto, e se eu clicar duas vezes nas linhas do tempo e criar uma outra bolinha aqui, condiz aqui mais com o final da minha mídia de texto. Então, eu vou selecionar esse meu marcador, né? E aqui com esse marcador selecionado, eu vou dar um zoom aqui no meu texto, assim, certo? E aí, agora a gente vai ver o resultado. Vou colocar aqui no começo e vou apertar a barra de espaço para dar um play. E isso eu posso fazer também aqui dentro do meu vídeo. Então eu vou dar um S aqui para cortar e vou dar um S aqui para cortar esse aqui e vou vir aqui novamente em panorâmica e corte de evento e vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar aqui no meio, vou criar um marcador aqui e vou dar um zoom aqui no meu rosto. E aqui agora no final eu vou afastar esse zoom novamente, certo? E agora vamos ver como que ficou esse efeito. Estou dando zoom, agora vai começar a afastar, ó. Beleza? Isso aqui também é um recurso interessante. E agora, depois que a gente já fez todos os cortes no vídeo, inseriu todos os textos que a gente precisava inserir, a gente vai para a parte final aqui, que é a parte de renderização, como que você vai exportar esse seu vídeo, certo? Então, a renderização, ela está aqui, ó, nesse íconezinho, renderizar como, ou você pode vir aqui em arquivo, também em renderizar como. Vou apertar aqui. Aqui, olha só que interessante, eu já deixo com um filtro ligado, né? Esse filtro aqui eu salvei apenas os meus formatos favoritos, tá vendo? Mas eu vou tirar esse filtro e aí ele vai me mostrar, ó, os filtros estão desligados. Ele vai me mostrar todos os tipos de formato de renderização que ele tem. São muitos formatos, certo? Geralmente eu utilizo basicamente dois tipos de formato. Um formato quando eu vou exportar os meus vídeos para o YouTube e um outro formato quando eu vou exportar meus vídeos para o IGTV do Instagram. Vou te mostrar quais que são esses dois que eu utilizo, certo? Para os vídeos do YouTube, eu utilizo esse aqui, ó, o Sony AVC MVC, certo? E aí ele tem aqui já pré-configurado, tá vendo que eu já deixei aqui como favorito, né? O Vegas ele possibilita que você marque aqui nessa estrelinha os seus formatos favoritos, tá? Eu deixei aqui dois tipos de formato favorito. Um que se chama internet, ó, tá vendo? Eles estão aqui embaixo, ó, os formatos que eu utilizo, né? Eles chamam internet 1920 por 1080, ou seja, né, o internet é um formato para internet em Full HD, e o outro que se chama internet 1280 por 720, que é um formato para internet, mas só em HD, não está em Full HD, beleza? Então, geralmente eu utilizo esse aqui de cima, que é em Full HD. Para o Instagram, eu já utilizo um formato diferente. Eu não utilizo esse aqui da Sony AVC, eu utilizo esse aqui, ó. Ao invés de eu utilizar esse Sony AVC, eu utilizo esse Magix AVC MP4, certo? Aqui ele também tem outros tipos de formato para internet, e aí eu utilizo esse aqui, que na verdade eu criei ele, ó, tá vendo que eu coloquei aqui até um nome, IGTV Internet HD. Eu peguei aqui esse Internet HD 29 frames por segundo, que é esse formato aqui, só que aí eu vim aqui em personalizar o modelo, e aí aqui eu inverti, ó, tá vendo que ele aqui, ó, ele está no formato HD 1920 por 1080, certo? Eu cliquei aqui em tamanho de quadro personalizado e inverti a largura e a altura, porque o IGTV, os vídeos são verticais ao invés de horizontais. Então eu coloquei aqui 1080 e aqui 1920, tá bom? Vou cancelar aqui, eu já tenho esse formato salvo aqui já. Então é esse aqui, tá vendo? Se eu vier aqui em personalizar modelo, você vai ver aqui que ele está com 1080 por 1920, beleza? Os outros ajustes são os mesmos, são iguais. Eu não mexi muito aqui nessa questão das configurações. E aí, assim que eu selecionar o meu vídeo, por exemplo, esse meu vídeo aqui, ele é para YouTube, né? Que ele está na horizontal, ele não está na vertical. Então eu venho aqui no meu Sony AVC
e seleciono esse arquivo aqui e coloco para renderizar, beleza? Uma outra dica aí, se você for fazer um vídeo para o IGTV, por exemplo, na vertical, é que você já configure o seu projeto já dessa forma. Então, por exemplo, você pode vir aqui em Arquivo, Propriedades, e aí a gente já faz essa inversão aqui, ó, 1080 por 1920. E aí ele vai, aqui tá vendo, na pré-visualização, ele já colocou aqui esse espaço. E aqui o que eu faço geralmente quando eu vou editar vídeo para o IGTV? Eu já vou abrir aqui um arquivo já pronto para mostrar para vocês. Então tá vendo aqui, ó, nesse meu arquivo ele já está configurado com 1080 de largura por 1920 de altura, ou seja, ele já está na vertical. E aí o que eu faço? Quando eu coloco o meu vídeo, que o meu vídeo eu gravo ele na horizontal, normalmente. Ó, então tá vendo que o meu vídeo está ali no centro, né? Meu vídeo é isso aqui. E aí em cima eu coloco aqui uma headline, que a gente fala, que é um título, né, um cabeçalho. E embaixo eu vou colocando legendas, tá bom? E aí, porque o que acontece? No Instagram, geralmente você consegue ver, antes de você abrir para ver no IGTV, você só vê essa parte do centro aqui. Você não vê ele completo. Só depois que você clica para abrir no IGTV que ele vai abrir na tela inteira e você vai conseguir ver o arquivo todo na vertical. Mas geralmente você vê só um quadradinho do meio aqui, né, que é o suficiente para você ver essa headline aqui, esse cabeçalho e as legendas, tá bom? E o seu vídeo aqui no meio. Então isso aqui é muito legal e basicamente eu tenho algumas faixas aqui. Essa faixa aqui de cima é o meu logotipo que está aqui, tá vendo? Ele está até aqui, ó, com uma opacidade reduzida, ó. Aumentei a opacidade dele, ele está branco. Venho aqui, ó, nesse tracinho azul e vou reduzir a opacidade dele para ele ficar mais clarinho. Nessa segunda track aqui eu tenho a minha headline, né, que é o meu cabeçalho, o meu título. Então eu posso vir aqui, né, em mídia gerada, clico e eu posso editar aqui essa minha headline, certo? E o que eu faço geralmente é criar um arquivo desse de modelo e depois toda vez que eu preciso editar um arquivo para o IGTV, ele já está praticamente pronto. Eu vou só substituir os textos, vou substituir o arquivo do vídeo que fica ali no meio, fazer os cortes e depois fazer as legendas, tá bom? E aí as legendas eu deixo elas aqui embaixo, ó, tem uma outra track aqui, e aí tá vendo que tem vários arquivos de texto aqui separados, certo? Então o que eu faço? Eu coloco o meu vídeo para rodar, né, dou o play aqui nele, aí ele começa a rodar, eu começo a escutar, e aí eu venho aqui e edito essa legenda, certo? Venho aqui na edição da legenda do texto e edito de acordo com o que eu estou conversando ali, que eu estou falando. É um negócio bem pouco automático mesmo, né? Você ir ouvindo e editando, beleza? Mas esses vídeos do Instagram, geralmente como eles são mais curtos, isso não é um trabalho assim que vai te tomar tanto tempo não, tá bom? Geralmente eu publico vídeo de 1 minuto, no máximo 2 minutos ali. E aí aqui é a mesma coisa, quer renderizar, vem aqui em renderizar como, e aí eu já deixo o meu filtro ligado aqui para o meu tipo de renderização do IGTV, tá bom? Se fosse um arquivo de YouTube, por exemplo, na vertical, na horizontal, eu venho aqui no Sony AVC e seleciono esse Full HD aqui, 1920 por 1080. Bom, e é isso aí. Eu espero que essa aula tenha sido útil. A gente vai ter outras aulas de outros softwares. O Vegas é um que eu acho que ele é o que mais se aproxima dos softwares profissionais, mas ele é mais simples, ele é mais fácil de entender, ele tem muitos recursos, mas não é tão complexo assim. A gente vai ter também aula aí mostrando o DaVinci Resolve, porque o Vegas é um software pago, certo? O DaVinci ele é um software gratuito e muito profissional, com mais recursos, inclusive que o próprio Vegas, tá bom? Então, até a próxima aula.